E aí, galera, eu estava pensando nesse exato momento numa ideia muito genial. Eu poderia fazer, tipo sabe aquelas reunião de empresa pra alinhar como foi o mês? Fala. Desculpa, amiga. Você tava gravando? Sim. Desculpa. Tudo bem. Faz forte. Mas a ideia seria, tipo, uma avaliação mensal. Porque mês de março, bom, legal, dedicação top. Mês de abril, péssimo, estranho, o que está acontecendo comigo? Então, eu acho muito legal a minha ideia que eu tive agora, bem maluca, num domingo à noite. Pra quando tiver o final do mês, tipo assim, claro que eu vou ter que ter um caderno de anotações, né? Eu vou ter que ter um caderno de anotações pra eu ir anotando o que se passa no mês. Ou eu posso fazer na minha agenda. Eu tenho uma agenda, sabia? Deixa eu mostrar. Estão amando a poluição visual, super desnecessária. Tá, essa aqui é a minha agenda de 2026. E aí, como é que eu me organizo? Eu faço uma checklist do que precisa ser feito. Então, ó, que top. Eu tenho muito orgulho disso aqui. Fofinhos. Deixa eu guardar isso. Muito orgulho da minha agenda. Tipo assim, às vezes tem épocas que eu pego menos firme. Mas dá uma satisfação, né? Olhar. E aí, olha aqui, já até coloquei os dos 75 car days. Aqui, ó. Já comecei a numerar, ó. Enfim, tá numeradinho. E eu pensei nisso, achei muito legal, porque eu já vinha fazendo isso há algum tempo, tipo, mas eu anoto coisas. Uma coisa muito específica que eu anoto é quando eu como desesperadamente, descontroladamente. Foi uma semana caótica. Quebrei o jejum de doce. Tipo, essas anotações, eu não anoto coisas tão positivas assim. Mas eu gostei muito da minha ideia, tá? Aí, eu registrando, né, para que futuramente eu volte e faça isso. A gente tá, meu Deus, o mês de abril passou voando. E também teve muito feriado e ainda vai ter 2, amanhã e terça. Então foi um mês que passou voando. E aí, enfim, foi um mês. Então, eu vou fazer, né, essa reunião comigo mesma, gravada, pra depois eu voltar e ver onde é que eu errei, onde é que eu posso melhorar. E eu achei genial. Vou fazer isso. É nóis. Oi, galera, tudo bom? Olha aqui, comecei a fazer o meu alinhamento mensal pessoal. Aqui, primeiro, eu tô explicando, né, o que cada tema vai conter. E aí, aqui são os temas, primeiro. E aí, agora eu tô fazendo o que eu posso dizer? A colinha, né, do sistema de avaliação. Só que eu não vou querer assim pequena, eu vou querer maior. E aí, o que eu queria falar? É uma coisa muito específica. Gente, eu tô passando por um período, já conversei com Deus, tá? Estou trazendo aqui porque é algo que eu acho que vai ser interessante eu lembrar, até porque minha filha, meus netos, meus filhos vão passar por isso. Então, eu acho interessante eu gravar isso aqui. Por quê? Isso aqui é água com limão. Por quê? É o seguinte, no começo, na verdade, no final do ano passado, a gente recebeu uma palavra do nosso pastor, que veio da palavra de Deus, né? Que é o ano da aceleração. E eu acho até que eu já comentei alguma coisa por aqui, mas tem tem algo muito além de simplesmente receber uma palavra, é algo, tem embasamentos numéricos, embasamentos bíblicos sobre ser o ano da aceleração, que tem a ver lá quando os israelitas saíram do Egito e Deus declarava que no 7º ano vocês iriam descansar, não iam colher, não iam plantar. Então vem lá de muito atrás e a gente recebeu essa palavra, que vai ser o ano da aceleração.
E eu agarrei essa palavra pra mim. E só que eu agarrei essa palavra com algo, um foco na minha mente muito específico mesmo. Eu sei que tem muitas áreas da minha vida em que eu deveria dedicar meu tempo, só que tem uma área em específico da minha vida que desde o final do ano passado tem sido, assim, o meu foco principal. E vamos ser honestos, eu não tô vendo nenhum mover nessa área da minha vida, nenhum. Quando eu achava que ia ter alguma coisa, não era nada. Eu sei que eu posso estar falando isso muito antecipadamente, né, porque afinal é só abril, mas o que eu quero dizer é que nenhuma vivência, tanto humana quanto cristã, principalmente as cristãs, não são exceção, nenhuma é exceção. Acho que todo mundo passa por esses momentos em que a gente fica pensando que Deus não tá ouvindo nossas orações, ou que... Eu até anotei isso no meu caderno de orações, que eu falei assim, eu vou ter que ler aqui. Eu vou ter que ler porque veio assim, agora eu não tô conseguindo colocar em palavras, mas na hora veio como uma luva, assim. Gente, eu não escrevi. Eu não escrevi. Foi só pensamento na hora. Foi o Espírito Santo. Ai, Espírito Santo, me lembra a palavra, é tão bonita. Foi algo assim. Porque a gente tem pressa que as coisas aconteçam. E a gente acha que... Eu, no caso, né? Mas eu acho que a maioria, né, da galera faz isso. Porque a gente acha que nosso tempo é melhor do que de Deus. A gente vai entrar nesse assunto de novo. A gente vai entrar nesse assunto que é tão recorrente no meio cristão, porque a gente tem pressa nas coisas e a gente tem pressa de ver acontecer, e quando não acontece a gente fica frustrado porque a gente acha que o nosso tempo tá mais adequado do que o tempo de Deus, e aí quando não acontece a gente acha que Deus tá errado, ou que Deus não está ouvindo nossas orações, ou que Deus nunca vai nos entregar aquilo que queremos, mesmo que a gente peça muito. E eu identifiquei que eu estava vivendo isso. Eu identifiquei. Só que eu identifiquei até que tarde, tá? Porque eu já tava numa frieza espiritual, eu tava vivendo numa ansiedade constante, num desânimo. Eu não queria mais falar com Deus porque eu sentia que Ele não tava querendo mais me ouvir e que Ele não iria fazer nada do que eu sonho, do que eu creio que vai acontecer comigo. Então, ali, essas últimas semanas foram bem intensas, bem complicadas, mas eu continuava louvando ao Senhor, algo sempre continuava me chamando pra adorar e louvar ao Senhor. Só que no meu interior eu já tava ficando desgastada, eu já tava ficando tipo, nossa, e, sabe, e as minhas orações, sabe, e aquilo que eu pedi, e aquilo que eu tô pedindo ainda, todas as madrugadas, e aquilo que eu tô jejuando por... E eu achava que por esse tempo eu já teria algumas coisas já resolvidas. Na verdade, uma coisa em específico resolvida que ainda não aconteceu. E eu fiquei muito frustrada. E aí, sabe assim, Sabe quando... Deixa eu pensar. Coisa de mulher mesmo, ficar fazer o tratamento de silêncio e o homem não tá sem entender nada, porque ele não percebeu que você tá brava com ele e ele continua te tratando do mesmo jeito, mas você tá brava com ele. Eu tentei fazer um tratamento de silêncio com Deus. Foi super engraçado. Mas era um tratamento de silêncio, tipo assim, eu falava o básico. Eu orava o básico. Sabe? Porque realmente eu não tenho como fazer um tratamento de silêncio com Deus, senão eu realmente não tenho mais como viver sem ele. Então é total dependência. Mas eu tava nesse espírito, assim, de tipo assim... então se ele não... Sabe? Bem mesquinha. Então se ele não vai fazer, eu vou ficar só falando aqui com ele bem de boa. É muito estranho, né? É muito estranho. Eu posso que quem não é cristão, quem não tem um relacionamento com Deus, né? Um cotidiano com Deus, não deve estar entendendo nada.
Mas é algo que eu tomei ciência nesses últimos dias e fiz uma oração sincera a Deus, pedindo suporte, pedindo força, pedindo para que meus olhos estejam naquilo que Ele tem pra mim enquanto esse tempo de solteira. Porque, gente, meio que eu já revelei, né? Esse tempo em que eu tenho 100% do tempo pra mim é algo magnífico. E uma coisa que não vai voltar atrás. E eu tenho muito medo de estar com a cabeça lá na frente, né? Olhando lá pra frente, o que ainda não tenho aqui no meu mundo presente, e perder esse tempo aqui e não ter feito nada, não ter feito proveito nenhum desse tempo que eu tenho aqui. Então eu peço pro Espírito Santo, assim, para que eu realmente tenha esse foco com o meu agora, com o meu hoje. Enfim, é isso. Era mais isso que eu queria desabafar, comentar. E como isso não é uma experiência particular pra ninguém, né? Eu vivia achando, tipo, ai, gente, esse povo aí que não sabe esperar, gente, a melhor coisa é viver com Deus, sabe? Alguma hora Ele vai te entregar o que Ele tem pra você. Só que nesses últimos dias eu literalmente me vi desapontada com Deus por não ter feito aquilo que eu achava que já deveria ter feito na minha vida. Então era mais isso que eu queria falar. E é isso, assim. E é isso, galera. Mas enquanto a gente não tem o que quer, é porque a gente não precisa. Se eu não tenho aquilo que eu quero, é porque eu não preciso disso. Se eu não tenho aquilo que eu acho que eu preciso agora, é porque eu não preciso. Porque Deus provê todas as coisas que são necessárias para os seus filhos. É isso. Vou dar seguimento aqui. Em breve teremos vídeos de eu explicando cada coisinha. Top, né? Então tá, vou lá.